A gente vai conversar agora com Gilson Biondo, que é psicopedagogo e está conosco por telefone. Bom dia, Gilson. Bom dia, Adriano. Bom dia, Vanessa. Deixar meu bom dia aqui pro Gabriel, pro Gustavo, toda a equipe aí. Que Deus abençoe vocês aí nessa tarefa tão importante de noticiar a cidade. Muito bom trabalho. Obrigado você por ter aceito o convite e por participar aqui conosco. Bom, a Vanessa Dainese vai dar início aí à entrevista e nós vamos intercalando aqui. Se surgir também alguma dúvida da minha parte, eu faço para você algumas perguntas, tá, Gilson? Muito obrigado, Adriano. Oi, Gilson, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, estou bem sim. E você? Tudo ótimo. Bom, Gilson, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os cuidados que as famílias devem ter, né, para não gerar uma crise aí dentro de casa, nesse período de isolamento, onde está todo mundo convivendo junto, com uma medida que ninguém estava acostumado, né, de ter restrições para sair de casa. Como lidar com essa situação para não gerar uma crise familiar durante a quarentena? Então, você sabe que convivência familiar já é uma tarefa bem difícil, né? A convivência com o ser humano também é uma tarefa bem difícil. Os maiores conflitos estão onde existe aglomeração de pessoas. Agora, você imagina essas pessoas trancadas, confinadas, né? Sem ter paredão. Pensa só que não dá para mandar ninguém para paredão, né? O filho, esposo, enfim. Mas nesse momento de isolamento, né? Isso mexe com toda a família. E é um momento que as pessoas, elas passam por diversos tipos de sensações, de sentimentos, né? Então, nesse momento, aflora muito, né? As preocupações, o medo, a incerteza, as preocupações, as finanças, como é que será o trabalho e tudo mais. Eu costumo relacionar a ansiedade como o excesso do amanhã. Então, quando você se preocupa muito com o amanhã, hoje você tem alguns sistemas desses sentimentos aflorados, né? Tipo a impaciência, intolerância, nervosismo. E aí você vem com diversos problemas. E o principal problema hoje dentro da família são aqueles problemas pendentes que ficam, você vai empurrando com a barriga e nunca consegue resolver. Vai chegar o momento que você vai ter que resolver. Ou senão você vai viver um inferno total. Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Perfeitamente. Tá. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aí do IBGE, a última pesquisa, nós tínhamos a cada 3 casamentos um divórcio. E pós-isolamento na China foi o maior pedido de divórcio de todos os tempos. Você tem noção do que é isso, não? Nossa, que terrível, né? Então, é um problema que a família vai ter que enfrentar e vai ter que viver bem, porque senão você vai passar por diversos problemas. Sim. Então, hoje, para você até para ser prático aqui e pensar em soluções, em algumas alternativas, nós precisamos pensar no seguinte: como trabalhar home office com crianças correndo para lá e para cá, como que uma mulher não se sente desvalorizada dentro de casa, tendo que arrumar tudo, resolver tudo, ainda silenciar a criança para o marido trabalhar, e essa criança está cheia de energia, não é uma tarefa fácil, né? Com certeza. E teriam algumas dicas que você poderia dar justamente nessa questão de como orientar as crianças nesse momento, né? E como que esse isolamento, ele pode, até em alguns casos, podem levar a uma situação um pouco mais delicada, como você falou no caso da China, dos divórcios, mas também pode influenciar de uma forma positiva da aproximação, porque a gente via muitos pais, às vezes, um pouco mais distante dos filhos por causa dessa rotina intensa de trabalho. Você acha que isso também esse isolamento pode trazer bons resultados aí no relacionamento familiar? Adriano, Vanessa, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma.
Nunca, ainda que queiram, nunca mais vai ser igual. Nós temos agora um grande aprendizado em tudo e nós temos só que colher o lado bom das coisas. Porque impaciência, intolerância, nervosismo, tudo isso já existia. E no trânsito era uma loucura. Se você não viver o excesso do amanhã, você consegue perceber as coisas boas que estão perto hoje. Vê só. Uma das coisas que eu achei linda com tudo isso, tirando coisas boas, tá bom? Sim, não estou me referindo, não estou desvalorizando o que está acontecendo. Mas uma das coisas muito boas foi que o seguinte, mostrou que a religião não está dentro das quatro paredes. Mostrou que dentro de casa, pai e mãe cozinham juntos. Mostra que pai e mãe é referência para o filho. Mostra que o filho tem muita saúde e precisamos valorizar os professores. Mostra que esse contato pode evitar suicídios, automutilação, porque você já está dentro de casa. Aquelas casas que não viraram um show de horror, e se deram a oportunidade de viver coisas boas, isso é muito legal. Então, se eu fosse dizer hoje para as pessoas, se pudesse dizer para o máximo de pessoas possíveis, quais seriam as soluções para isso? A ciência é o praxe, não tem como fugir disso. Então, você precisa estabelecer, para não ficar louco, uma rotina. E essa rotina não pode ter muitas repetições. Se você estabelece uma rotina, você consegue fazer o home office, você consegue fazer as tarefas de casa, você consegue ter um momento de convívio familiar. Por quê? Porque todo mundo teve que mudar radicalmente sua vida. A escola, por exemplo, ela teve que criar plataformas digitais, o que já era um processo para nós, né? O que era já muito antecipado para nós, não poderia ser um retrocesso, sim um avanço. Então isso avançou num determinado ponto, né? Em casa, por exemplo, a divisão de tarefas, papai faz isso, mamãe faz aquilo, o filhinho faz isso, cada um dentro da sua... daquilo que sabe, de que pode fazer, fica bom para todo mundo. Ter um foco positivo é muito bom, porque ninguém gosta de ficar perto de gente que só reclama, que só resmunga, que só grita, que só fala alto. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que sempre têm uma palavra de esperança, né? E o que bate muito para as pessoas que se sentem solitárias, por exemplo, é as videochamadas em conjunto, chama a família toda. O WhatsApp tem esse recurso. Então é muito legal e isso vai contribuir muito para essa saúde no relacionamento, né? Você ter sempre alguém próximo e a internet te dá esse recurso hoje. O WhatsApp, por exemplo, você fala com 4 pessoas ao mesmo tempo. Chama lá com familiares, 4 amigos, faz uma brincadeira, usa as crianças dentro de casa, um período desse que eu estou dizendo para vocês, estabelecer uma rotina com alguns períodos de brincadeiras com as crianças. E aí você gasta um pouco de energia dessas crianças, você tem que ter um período para fazer uma lição com essas crianças. Então, a criatividade agora vai contar muito, né? Sim. Gilson, você falou dessa questão das crianças e de criar atividades, né, para ter o gasto dessa energia. O tema coronavírus é um tema muito sério, a gente vê o que está acontecendo pelo mundo todo. E você teria alguma dica para dar para os pais que estão em casa? Como tratar esse assunto com as crianças? Para eles entenderem também, porque aí não pode, por exemplo, quem mora num apartamento não pode descer para brincar lá no play, ou não pode ir muito para a rua, porque às vezes tem contato com uma pessoa que é do grupo de risco. Como passar essa mensagem para a criança, para que ela entenda sem ter um pânico na criança? Vanessa, eu tenho um filho de 9 e tenho um filho que vai fazer 3 ainda. E eles estão confinados uma semana antes de tudo ter parado. O que acontece? Você precisa falar com eles respeitando o ser humano. Eu converso com os meus filhos na linguagem deles, obviamente, falo para eles a verdade, sempre a verdade. Então eu digo para eles, olha, nós estamos passando por uma situação e tal, é perigoso, nós não vamos poder sair. Nós vamos ter que criar algumas coisas aqui, é uma coisa nova, tal. Porque o meu filho chegou um dia, o de 9, chegou da escola um dia
falando, pai, nós vamos morrer com o coronavírus? Antes de tudo isso começar. Eram rumores que existiam lá na China e tal, porque isso começa lá em novembro, dezembro. Quando foi os primeiros dias de aula, lá para fevereiro, ele começou a bugar, porque só se falava nisso. As pessoas falando disso, que vinha e tal. E começou noticiários de morte e tudo mais, as pessoas começou a intensificar isso dentro das escolas. E algumas pessoas não sabem lidar com isso dentro de casa, achando que as crianças não entendem. E as crianças entendem sim. Então é muito importante falar a linguagem da criança, mas expor sempre a verdade. Por que que ela não pode descer no play? Por que que ela não pode descer para uma piscina? Por que que ela não pode descer... Então, fica muito mais fácil quando você joga com a verdade, quando você explica, porque isso demanda tempo. Talvez você tenha que falar 10 vezes, mas quando você explica, quando você conversa, meus filhos estão tranquilos em casa, né? Nós temos um problema só porque a gente meio que trocou os horários, assim, os horários ficaram meio confusos para alimentação, para dormir, mas a gente está tirando de letra porque a gente senta, horário de brincar no celular, cada um pega o seu, horário de fazer o trabalho, cada um faz o seu, o de 3 anos, ele tem que todo, vem brincar comigo, para um pouco, brinca com ele, daqui a pouco você volta para o trabalho, ele já se entreteu ali em algum outro momento, um desenho, um celular, alguma coisa, mas não o tempo todo. Se fizer uma rotina repetitiva, vai entediar. Mas quando você cria sensações, olha, por exemplo, o meu filho de 9 anos, ele aprendeu a fazer arroz agora em casa. Eu estava lavando louça, porque é uma das minhas tarefas também, e eu chamei ele para fazer comigo um arroz. Ele veio e ficou super feliz de aprender a fazer o arroz. Claro que nas horas mais complicadas, assim, eu falava, eu só vou te mostrar que é perigoso e tudo mais. Mas então, saindo fora da rotina, você consegue fazer com que as crianças fiquem bem. E isso vai trazer paz para casa, porque uma criança gritando o tempo todo, estou entediado, não sei o que fazer, não tenho o que fazer, perturba a paz, né? Com certeza. Ô Gilson, dentro disso que você tá respondendo, né, que você respondeu relacionado à pergunta da Vanessa, claro que o seu ponto de vista, as dicas que você está dando são importantes, necessárias e que faz total diferença nesse momento que a gente está vivendo na vida da família, principalmente para quem tem filhos em casa. Mas a maioria das pessoas não tem, né, essa compreensão, esse discernimento, ou não consegue compreender da forma que você passou agora para a gente aqui algumas coisas a serem feitas. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Tem um amigo, a gente estava conversando esses dias por telefone, ele falou: Timóteo, eu amo meu filho, tem também acho que 3 anos de idade, eu amo meu filho, sou apaixonado pelo meu filho, mas eu não aguento mais, porque a gente não sai mais de casa, eu tento trabalhar de casa, eu não consigo, eu tento ler um livro, eu não consigo, eu tento ouvir uma música, eu não consigo, eu quero escrever, eu não consigo, enfim, eu não consigo fazer mais nada, porque quando não é ele, é a minha esposa. Enfim, ele falou, eu estou em pânico, eu não sei mais como agir. E a gente começou a perceber o estresse que ele vem passando através das mensagens que ele manda, de um texto que ele escreve no Facebook, o jeito que ele se comporta, que ele não se comportava antes. Ou seja, ele já deve estar no limite dele, já deve estar estourando, né? Para quem não tinha essa rotina, ou seja, tem gente que ficou sabendo, claro, né? Estou usando aqui fazendo até uma certa brincadeira com a situação. Tem gente que ficou sabendo que tinha filho agora com essa situação, né? Tem gente que ficou sabendo que tinha esposa ou que tinha marido agora com essa situação. Então, de uma maneira bem geral, vamos dizer assim, qual é a sua dica, né, para essa mãe, para esse pai, para esse esposo, para essa esposa, lidar com essa situação e falar, calma, vamos tentar manter a calma, eu te amo, meu esposo, né, mas nós não passamos tanto tempo junto assim, eu te amo, minha esposa, mas nós não passávamos tanto tempo junto assim, filho, filha, como que você vê essa questão, né, da pessoa falar, meu Deus, e agora? Isso tudo para mim é novidade, porque eu só chegava à noite, meu filho estava dormindo, minha esposa às vezes também já estava dormindo, o contato que eu tinha era muito pouco, e agora eu passo 24 horas com eles dentro de casa.
Adriano, você sabe que sou seu fã, né, cara? Você uma das personalidades da nossa cidade aí, que tem uma tarimba que eu não tenho nem como mensurar. Obrigado. Eu também sou seu fã. E aí você tira de letra, né? Você pega uma situação muito complicada e coloca ela de um jeito bom de se entender. Mas vamos lá. É muito difícil porque o relacionamento já é uma coisa difícil, né? Eu vou aproveitar a sua descontração e vou descontrair também. Claro. Tem uma passagem bíblica, né? Que Jesus fala assim: aonde tiver 2 ou mais reunidos, lá eu estarei, né? E eu costumo dizer que eu digo isso, não tem nada a ver com a Bíblia, nada, né? Claro. Eu digo isso, onde tiver 2 ou mais reunidos é confusão na certa. Porque o ser humano é assim. Boa, vou anotar essa pra mim. É confusão na certa, cara, porque as pessoas têm costumes, jeitos diferentes e querem ter pensamentos diferentes. Então, é muito difícil pro marido que nunca teve essa proximidade com a esposa, nunca quis saber, ou a esposa vice-versa, alguém que tem depressão na casa, já tem crises de ansiedade, ficar preso em casa, sem aquele movimento, vai ter muita dificuldade realmente. Mas num momento como esse, o que você precisa fazer? Você precisa ouvir as pessoas. Você imagina, ele não está aguentando, beleza, ele não consegue ler um livro, ele não consegue fazer. Imagina uma criança, meu. Imagina como a criança está se sentindo presa dentro de casa, com o pai que só quer ler o livro, com a mãe que está histérica por conta da limpeza da casa e organização. A criança também pira. E aí, eu vou até soltar um vídeo essa semana, Adriano, que diz que tem um termo seguinte: quando voltar às aulas, eu não quero que tenha aula. Consegue compreender isso ou não? Não. Tá. Você imagina como uma criança dessa vai chegar na escola cheia de tarefas e coisas para retomar, para tipo, vamos recuperar o tempo perdido. Quando nós saímos dessa daqui, cara, vai estar todo mundo necessitado Okay. de ver o mundo. A criança vai precisar correr, ela não tem que ser obrigada a fazer recuperar um monte de tempo perdido. A criança vai precisar de atenção, assim também como os professores, como os adultos, porque hoje essa situação dentro de casa é um reflexo do que já tinha antes. Quem tinha bons relacionamentos dentro de casa... Tá tranquilo, né? Tá tirando de letra. Consegue tirar de letra, mas quem não tinha bons relacionamentos vai ter muito problema. Por quê? Porque nós já tínhamos, então, a cada 3 casamentos, um divórcio. E 1/3 dessa turma, 1/3 era divórcio, 1/3 não vive bem. A China aconteceu o maior índice de pedido de divórcios por conta disso. Então as pessoas precisam hoje procurar, por exemplo, se precisar de mim, pode colocar meu WhatsApp aí à disposição. Eu não sei se eu posso falar, mas depois você fala. Pode falar. A gente não consegue colocar nesse momento, mas pode falar sim, sem problema nenhum. Não, Por quê? Porque as pessoas estão precisando de conversar com alguém. Elas estão precisando, às vezes até de uma terapia. E a gente está fazendo isso. Eu tenho grupos de voluntários, psicólogos, psicanalistas também, colegas que estão atendendo online, que você consegue ter um diálogo, pode ser de madrugada, pode ser, enfim. Por quê? Para livrar essa tensão. Esse seu amigo, por exemplo, que está com um problema muito sério aí tudo conturbado, o que ele precisa fazer? Não deixar o dia virar uma rotina. Então ele tem que pegar lá e falar assim: olha, na parte da manhã, que está todo mundo dormindo, eu vou trabalhar. Quando meus filhos acordarem, acorda mais ou menos tal hora, eles estão meio preguicinha, eles vão ficar, não... Tá, então eu vou deixar eles na preguicinha. Quando a parada ferver, então eu vou brincar, vou criar aqui algumas brincadeiras. Eu tenho catálogos em PDF mostrando diversas brincadeiras que podem ser feitas com as crianças. Eu tenho diversos gibis em PDF
da Turma da Mônica pode mandar um WhatsApp para mim que eu envio isso também. O seu WhatsApp é esse que nós estamos ligando para você? Não entendi. O WhatsApp é esse mesmo que nós estamos ligando para você? Não, é 991 19 30 30. Repete para mim, 991 19 30 30. Tá, pode continuar seu raciocínio. E aí, o que acontece? Quando você cria algumas sensações para a criança, ela cria uma expectativa. Olha, tal horas nós vamos para a brincadeira tal, que seja meia hora, que essa meia hora seja intensa, que essa meia hora seja um papo bacana entre pais e filhos, que seja uma criação de uma atividade. Pega tesoura, pega cola. Se você se dispor a ter esse trabalho com a criança, ela vai te deixar em paz depois, quando você pedir, porque ela vai esperar esse momento do dia com muita ansiedade. Poxa, é o momento que eu brinco com meu pai, com a minha mãe e tal. Então, essa rotina para ele só está pesada porque ele não está conseguindo gerenciar o dia dele. Ele não está conseguindo fazer a gestão desses horários. Quando ele conseguir colocar tudo no papel, ele vai conseguir trabalhar. Ele vai conseguir até lavar a louça, cara. Vai ser muito legal para ele, entendeu? Então é o gerenciamento. Se ele conseguir fazer isso dos horários, vai ser bem legal para ele e para todo mundo que está ao redor, entendeu? Entendemos. Okay. Ô Gilson, queremos agradecer demais a sua participação. Muito obrigado mesmo por ter tirado um tempo para nos atender, para dar esse esclarecimento. Né? Esperamos todos nós aqui que sempre que precisarmos de alguma orientação e da sua participação, que você sempre esteja pronto aí para nos atender, para que nós possamos aqui trocar essas experiências, tá? Obrigada, viu, Gilson? Adriano e Vanessa, só mais 10 segundos. Tá aí. bom, tranquilo. Quando terminar tudo isso, o que a gente tem que fazer, cara? Cobrar menos. Por exemplo, uma criança, quando for para a escola, ela tem que ter uma semana de diversão, cara. Uma semana que ela possa rolar na terra, que ela possa correr. Sabe aquela criança que corre desenfreadamente, vai e volta e bota uma bola e deixa, até cair no chão de exaustão e tal, porque eles estão muito estafados. Eu digo mesmo para os adultos, cara, você sair e ver o passarinho cantar lá num parque, fazer alguma coisa que você não consegue fazer nesse momento. Então, esses são os valores das pequenas coisas. E no futuro, cara, vai ser... Nós vamos passar por isso e quem sabe um dia a gente até vai rir dessa situação e vai dizer assim, poxa, nós enfrentamos o maior inimigo mundial. E isso é tão importante o que aconteceu, que as guerras pararam. Israel e Palestina conseguiram sentar numa mesa e lutar junto contra um único inimigo. Então são coisas assim que a gente tem que tirar as coisas boas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer pelo giro, parabenizar por esse momento, por esse quadro que vocês fizeram, porque isso é muito legal, as pessoas poderem assistir as notícias. E tão necessário, né? E importante quanto é o giro. Deixar um abraço aqui para vocês, a todos que assistiram, estão assistindo e vão assistir ainda, e dizer aí que nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Conta comigo, Adriano, você sabe disso, sabe que eu te amo, meu irmão. Obrigado. Vanessa, Gustavo, o Gabriel, a todos da equipe aí, que vocês tenham muito sucesso nessas empreitadas aí. Pode contar comigo sempre que precisar. Beijo no coração, viu? Obrigado mesmo aí, Gilson, obrigado pelos elogios também, viu?